Era uma vez uma pessoa que possuía uma mente capaz de inventar um mundo totalmente novo e mágico, onde tudo era possível. Animais podiam falar, fadas e dragões voavam por aí e todos viviam felizes para sempre. Ou, pelo menos, foi isso que te contaram quando você era criança. A Terra dos Contos de Fada nunca foi um lugar perfeito, muito pelo contrário. Por trás das histórias favoritas de muita criança, existe uma verdade tão sombria e sangrenta quanto uma floresta cheia de lobos maus. Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Chegamos em mais um sedutor e misterioso episódio do Mundo Freak Confidencial. Nesse momento de recadinhos que eu prometo que vai ser bem rapidinho. Primeiramente, agradecer a você que está sempre aqui com a gente, dando seu like, seu apoio, seu RT, sua comentada, sua baixada. Lembrando que o Mundo Freak Confidencial é exclusivo do Spotify, meus queridos. E aí você, caso ainda não tenha feito, você vê simplesmente nosso anúncio no Twitter, clica no link e simplesmente começa a escutar, e você não segue o canal. Que pena, mas você pode seguir o canal, a gente pede encarecidamente. Mesmo que você não seja um assinante do Spotify, gratuitamente você tem acesso a todo o nosso conteúdo aqui do Mundo Freak Confidencial, sabia? E além, é claro, caso você queira receber as notifications de quando um novo episódio desse feed maravilhoso sai, você vai fazer o seguinte, você clica no sininho. Isso mesmo, galera. E é claro que o Mundo Freak, como essa grande casa, assim como um grande coração de mãe, sempre cabe mais um. Temos outros projetos que são independentes, não são exclusivos do Spotify, podem ser acompanhados em qualquer plataforma e que dependem do seu apoio para sobreviver. Então, por que não você ir lá no apoia.se/confidencial e dar um alô com o mínimo de R$5, aquele cafezinho no mês. Você já ajuda a gente pra caramba, meu filho. Isso não é um cafezinho, tipo, todo dia. Não, é um diazinho de cafezinho. Aquele que você desce ali na padaria. Não vou falar padoca, padoca é coisa de paulista. Eu tô falando com o Brasil inteiro aqui, né? E no Rio de Janeiro ninguém fala padoca. Então é padaria. Você vai lá na padaria, pede o seu cafezinho com leite, pede seu pingado, pede o que quer que seja. Você vai lá e você cede um dia desse seu mês pro Mundo Freak trabalhar aí em conteúdos maravilhosos aí pra vocês, que vocês sabem que tem todo o carinho aí pra vocês. Eu acho que depois de outubro, pensando aqui com os meus botões, depois desse mês de outubro que a gente preparou pra você, eu acho que até covardia, tu não pode considerar o menos. A gente sabe que tem gente que não tem como, né, nem nada disso, mas eu acho que considere uma pequena consideração, assim pro Mundo Freak, fazer aquele apelo emocional. Eu não vou pedir pro Murilo colocar música triste, não, fica tranquilo. Redes sociais. Você que tá chegando agora, conheceu esse podcast recentemente, venha para as nossas redes sociais. Twitter, @mundo_freak e no Instagram, Mundo Freak, tudo junto. Conteúdos irados, interações fantásticas, dúvidas, anúncios, recados, a gente sempre tá dando por lá, beleza? E agora, vamos para os anúncios de quarentena. Vamos falar aqui da Letícia Medeiros, ela é bióloga, mestre em farmacologia e falida, que está tentando a vida vendendo sabonetes com o apoio do Digníssimo aí, né? E é muito interessante, inclusive aqui fica aqui uma pequena mensagem para todos os nossos amigos estudiosos, cientistas, pesquisadores, a galera que trabalha com a ciência aqui no Brasil. Muito me dói o coração em saber tudo que está acontecendo com vocês, todas as bolsas perdidas, todo o corte em investimento. A ciência no Brasil praticamente acabou, né? Isso é, infelizmente, uma dura realidade, né? Então fica aqui um forte abraço para todos vocês que estão na área, que estão tentando sobreviver, pagar as continhas, né? A gente tem diversas pessoas aqui da área de pesquisa que gravam com a gente, né? Ou da área de ciência, né? Que dão aulas e por aí vai. Então, galera, um grande abraço para vocês, força aí para vocês. E no caso da Letícia, como eles são bruxos, ciência bruxística,
achamos que seria interessante começar a fabricar um banho de ervas dentro dos sabonetes para facilitar a vida das pessoas que praticam rituais herbários. Então, assim, a Letícia tá fazendo sabonetes artesanais com ervas focados em rituais de limpeza, tanto pra galera que é da Umbanda, Candomblé, quanto pra galera do paganismo, bruxaria e coisas nesse sentido. Os produtos podem ser veganos sob encomenda, ela deixa isso bem avisado, e as ervas utilizadas são consagradas e os sabonetes confeccionados com muito amor e carinho pra vocês. Então, assim, caso você curta bastante, quer dar uma forcinha aí pra Letícia, eu tenho certeza que os produtos são incríveis. Eu vou deixar aí a rede social e o portfólio aí onde que ela coloca aí todos os anúncios, né, coisas nesse sentido. É o Tarô do Alice, né, em que ela e ele têm aí um momento, um contato ali que pode conversar com vocês. Então, é isso. E um pequeno recadinho aqui, bem rapidinho, já pra gente encerrar, pra gente falar um pouquinho dos contos de fadas macabrólicos aqui pra você. Eu vou falar um pouquinho do trampo do André Martuscelli. Eu acho que é assim que se fala, Martuscelli. Que é um brother meu que ajudou pra caramba a mim na última produção do Último Contato. Então, gostaria de deixar aqui um anuncinho pra ele, que ele é um ilustrador e quadrinista super talentoso e que está aceitando encomendas, as famosas commissions, né? Ele fala que a situação tá um pouco complicada e tal, então a partir de R$60 ele tá fazendo ilustrações sob encomenda. Então eu vou deixar aí o ArtStation o portfólio dele, né? E também o seu e-mail, caso você tenha interesse. Cara, a arte dele é muito maneiro, muito maneiro. Eu gosto de todas, especialmente as preto e branco. Ele faz bem numa pegada, tem bastante coisa de terror, mas tem muita coisa que não é de terror, né? Que tem aqui de fantasia, né? Muita coisa, então, capa de livro, seu quadrinho, ou então uma simples commission, né? Você quer uma ilustração qualquer, manda uma mensagem pro André que eu tenho certeza que ele vai ajudar aqui, cara. O estilo dele é muito maneiro, beleza? Então é isso. E eu vou te contar a história agora, ouvinte. Era uma vez um podcast que vai começar agora. Join me, 48 Hours correspondent Erin Moriarty, on my podcast, My Life of Crime, as I take on true crime investigations like no other. This season, I'm looking into the labyrinth of crime and secrets within families. I'm cutting straight to the evidence and talking to the people directly involved, including investigators and the families of victims. Listen to My Life of Crime with Erin Moriarty wherever you get your podcasts. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. E eu queria ser o lobo mau, mas provavelmente eu sou o porquinho que construiu uma casa de palha, por ser muito inteligente. Andrei Fernandes aqui para falar, afinal de contas. E essas lendas originais, né? Como elas eram, né? Não tem aquela galera que fala, é nova geração, ela tá estragada, porque mertiolate não arde. Aí você tem umas 10 gerações atrás que fala, mas a tua geração tá ruim, porque o lobo mau não sei lá, não faz, tenho até medo de falar as coisas que tem nos contos de fada naquela época, né? E temos aqui para me ajudar ela, que é uma fantasia de pessoa, Juliana Pazola. Nossa, eu vou contar uma riminha péssima que eu li uma vez, mas eu dei risada, desculpa, porque eu sou essa pessoa que dá risada de piadas péssimas. Não espere pelo caçador te salvar, queira que o lobo mau fique com você, porque o lobo mau, ele te cheira, ele te olha de cima a baixo e ainda te come. Que isso? Olho pedreira? Rapaz! Mas vocês sabem que eu tenho esse fundo dessas coisas, né? Mas eu vi isso aí um dia e aí eu falei, rapaz, pode ser, né? E temos aqui também a nossa fada pela altura, Jay. Oi, pessoal, tudo bem? Estou aqui, eu tô até encabulada, porque eu não sou fada, eu estou aqui com fadas maravilhosas aqui nessa mesa, né? Tô até encabulada, porque, nossa. Mas queria contar uma coisa que eu não cresci com essas coisas da Disney, né? Que são os contos de fadas bonitinhos e todos. O primeiro conto de fada que eu tive a
o prazer de ler foi o da Pequena Sereia, mas foi o que ela se transforma em espuma. E eu fiquei traumatizada pro resto da vida. E eu falei assim, eu não gosto mais dessas coisas, eu não quero mais ler. E eu acho que eu só fui ler depois de adulta. Eu não entrei mais em contato com contos de fadas, não. Daí foi que eu fui ver os contos de fadas, porque eu já gostava de terror, já tava habituada com o negócio. Daí foi mais pra frente. Mas assim, tomei um baque logo quando criança, não quis mais. Cara, eu odeio essa versão da Pequena Sereia, porque ela me lembra uma coisa da mitologia, que aí não... depois eu falo sobre isso. Temos aqui ela também, Gabriela Larroca. Oi, gente, muito bom estar aqui com vocês hoje, com tantas fadas e mulheres sensacionais. E o Andrei, né, que vem de combo fazer o quê? Rapaz, é isso aí. Tudo tem seu lado positivo e negativo, Gabi. Brincadeira, Andrei, te amo, tá? Tá bom, vou lembrar disso na hora do contra-cheque. Temos também uma convidada maravilhosa, vindo nos encantar com a sua voz de trovão, Flávia Gazi. Olá, boa noite. Já vem prova. Gente, obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, adoro falar de contos de fada. Quando eu era criança, eu fui falar com a minha mãe, que estava tomando banho, e daí eu acabei vendo uma cena do Exorcista, saca? E fiquei absolutamente morrendo. E quando você lê contos de fada, é assim que você se sente por dentro, né? Os contos de fada reais. Não importa a idade que você tem, você vai ficar traumatizado pro resto da sua vida. Então, muito obrigada por esse convite, essa chance de traumatizar aí a nação, né? Porque é um trabalho que alguém tem que fazer. Exatamente. O que já leva a gente aqui já pro meio da discussão assim, porque você imagina que esses limiares da infância não existiram bem da maneira como a gente conhece hoje, como a gente divide a infância, né? Então a criança, ela ia trabalhar na roça. A criança é um adulto que vai livrar um pouco o trabalho árduo dos outros adultos que fizeram ela, né? Tem um pouco dessa lógica. Então, conto de fada é uma escola ali. Então, como explicar que aquele mundo é cruel e vai ferrar com ela em algum momento? É você traumatizar a criança sem a tortura física, na psicológica mesmo, pra aprender como é que o mundo é. Eu tô errado, gente? O que vocês acham? Traumatizar não só a criança, né, Andrei? Porque a gênese, né, desse tipo de conto cautelar, né? Eu vou falar um pouquinho hoje do meu lado do meu estudo, que é literatura, tá? Isso aqui não era pra criança. Isso aqui era pra todo mundo, né? Justamente porque não tinha esse lance de isso aqui é uma divisão de criança pode ver isso ou ouvir isso, enfim, né? Era pra todo mundo, né? E aí depois um pouquinho mais pra frente, se vocês quiserem, eu falo como é que isso aconteceu, como é que essa mudança aconteceu, né, dentro da literatura, dentro dos movimentos literários, né, quando é que foi que deu essa chavinha. Mas pensa que essas histórias é pra dar moral, né, pra você contar uma historinha e falar pra todo mundo, se você sair da linha, você vai se ferrar. É que a galera não tinha a delicadeza que o Miyazaki tem quando ele fez Viagem de Chihiro. Que daí Viagem de Chihiro é pros dois, entendeu? E não vai traumatizar ninguém, e mesmo assim é uma crítica. E antigamente não, é tipo, toma aqui, a gente não tem paciência, vai todo mundo ler a mesma coisa. Não, e é muito interessante a Ju falar do ponto de vista da literatura, porque eu falo do ponto de vista da história, né? E o conceito de infância é algo muito recente, assim, pensando que ele surge nos séculos 17, 18, então isso é muito recente perto da história da humanidade. A ideia de criança, ela não existia, né? Eram mini adultos, pode-se dizer. Então, assim, é uma construção recente, é uma construção lenta, e tem até um campo da história, principalmente a história social, que trabalha com a história da criança, com a história da infância, da família, né? Tem até um livro muito bom, se me permitem, o Pequeno Jabá, que é a história das crianças no Brasil, da Maria Del Priori, sabe? Então, trabalha justamente com a gênese da infância, com a criação desse conceito, dessa sensibilidade também de ver a criança ali como essa parte da pureza, do aprendizado. Então, é algo que demora bastante para ser constituído. Eu acho que é muito louco quando a gente fala disso, né? Porque a passagem da infância para a vida adulta é uma coisa que você vai ver depois. Né? Quando você vai pegar a jornada do herói do Campbell, isso já existe, mas lembre que a jornada do herói do Campbell é já 1900 e tanto, né? 60, 70. Então, a gente tá falando ontem, de uma... exato, ontem. A gente tá falando de uma diferença temporal muito grande. A gente olha para contos de fada hoje com a visão de uma história de amadurecimento, então com esse viés de jornada e tal, porque a gente estudou Campbell e hoje em dia, quando você vai fazer aula de roteiro, todo mundo só dá a jornada do herói. Então, por isso também que a gente vai olhar com esse viés. Mas não é um viés histórico, né, como a Gabi estava colocando, e também não é um viés literário, como a gente estava colocando. A gente trocou o imaginário do que é conto de fada ao longo da passagem, né, dos anos da cultura. Mas essa troca de imaginário também é muito comum, né, gente? Sim, claro. As coisas
mudam de sentido, né? E sem falar que muitos deles eram orais, né? Então, aquela coisa, né? Cada ponto aumenta... Eu não sei a frase, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, porque... Quem conta um conto, aumenta um ponto. Mas o que eu quero falar é que, tipo assim, quando você tem a oralidade envolvida na história, você não tem ali o escrito, né? O escrito tá imortalizado, quase como se fosse uma fotografia de uma época e de um povo, né? Quando a gente tá falando sobre contos que vão de boca em boca, né? Naturalmente a nossa cultura e até o imaginário popular da época, eles vão se modificar. É um fluxo, né? Que vai se encaminhando junto e não tem como você manter uma firmeza do qual que era a primeira pessoa que teve a ideia, como é que foi. A gente tem, naturalmente, os contos de fadas hoje, né? Vão ter muitos... Na época não se falavam nem historiadores, mas vocês vão ter especialistas aí através dos séculos que vão se debruçar sobre isso e tentar imortalizar o retrato do que estava sendo falado naquele momento, mas não necessariamente são as primeiras histórias. Provavelmente as primeiras histórias eram contadas ao redor de fogueiras em cavernas, né? E em algum momento a gente chegou aqui. Na verdade, o que a gente tem é uma compilação, né, dessas várias histórias que vão sendo contadas. Pensando assim, do lado da história, os contos de fada, eles são, na verdade, reuniões de contos populares, do folclore, de sabedoria popular, né, que vai se misturando e justamente por causa dessa oralidade, sendo agregadas novas questões de acordo com o imaginário, com a necessidade da época. Então, por exemplo, nós temos muitos contos de fada que reúnem até conhecimentos do que a gente chama de história da bruxaria, né, por exemplo, João e Maria, que vão trazer também esses resquícios, assim, do que era bruxaria, das acusações. Então, assim, é um aglomerado de muito conhecimento, de muita informação, que vai sendo modificado de acordo com a época, até chegar em uma versão compilada, assim, né, dilapidada, digamos assim, para nós. A Ju pode até falar melhor, né, ela deve conhecer mais, por ser da literatura, mas são várias e várias histórias até chegar no que a gente conhece hoje como a história da Pequena Sereia, a Cinderela. É exatamente isso, Gabi. Agora, então, usando o teu gancho pra gente falar sobre um viés literário, né? O que o Andrei falou no começo, né? A gente tem um monte de contos que são contados oralmente, né? A gente tá lidando numa época que, assim, não é todo mundo, primeiro, que sabe ler e escrever, né? E quiçá papel, caneta ou alguma coisa para registrar as coisas, né? Então, obviamente, quem faz a coletânea desses contos orais, né? Geralmente são acadêmicos, são estudiosos, são professores. Os irmãos Grimm, por exemplo, da Alemanha são. O Andersen, né? Tem muita gente, inclusive, que fala assim, eu vejo histórias muito similares, entre aspas, né? Entre o que os irmãos Grimm recolheram na Alemanha, um pedaço da Áustria ali também, e o que o Andersen fez ali em cima, né? E a gente não pode esquecer que tem um pedaço da Alemanha ali que é fronteira com a Dinamarca, né? Então é muito misturado, né? E França, né? Com os contos da Mamãe Ganso, Charles Perrault e etc. Perfeito. A gente ainda tá falando do mesmo lugar, né? A gente não tá falando do conto africano, do conto do Sudeste Asiático, da América do Sul, a gente tá falando do mesmo lugar. Assim. Exato. E é uma coisa, né, que você tropeçou ali, é uma coisa, é muito pequeno, né? Se você for considerar, por exemplo, né, agora, o que a Flávia falou, a França, ela é do tamanho, sei lá, de Minas Gerais, sabe? A Alemanha cabe dentro de Mato Grosso do Sul, né? Quando a gente quer pensar o tamanhinho das coisas que são na Europa, né? Então você tropeça muito, não tem muito espaço, você acaba tendo muito contato, né? É muito fácil você passar de um lado pro outro, digamos assim. E o que acontece, né? Esses contos que nós falamos hoje, que são os contos macabros de contos de fadas, eles são literalmente os contos de fada. Né? O que a gente tem hoje, né, agora pelo ponto de vista literário, é uma modificação disso que veio com um movimento literário, para ser mais exata, com o romantismo, porque chega uma época, né, na história do mundo, onde é tido que você assustar e falar, porque você tem um ideal antes, né, um imaginário que é assim, você conta a história assim, o seu herói faz tal coisa, ele se lasca, ele morre, ele acaba despedaçado, ele acaba que nem espuma, né, como disse a Jay, e aí é isso que eu quero passar, se você sair da linha, você se lasca. Então você tem um ideal aqui pra pensar. É um código de conduta, né? É um código de conduta. Quando o romantismo começa a ficar mais forte, né? Porque eu acho que também a Gabi pode falar isso muito bem, né? Quando a gente entra na faculdade, a gente aprende que não tem repartição bonitinha dos períodos da história. Mesma coisa com o período literário. Não, como assim? Não é exatinho. De tal ano a tal ano é romantismo. De tal ano a tal ano... Não acabou Grécia Antiga?
full plate a parada, me vê uma armadura A completa. coisa mais absurda que a gente descobre, assim, pelo menos no primeiro ano da faculdade de história, é que o tempo não existe. Assim, pelo lado dos historiadores. Daí você fica Ah, assim... não me fode, Gabi. Aí tu vai me fuder. Não. E até você entender que o tempo não existe, que é uma construção humana, de pensar no próximo dia, cara, isso foge com a tua cabeça em um nível, assim. E daí você descobre que, assim, a galera não foi dormir no medievo e acordou na modernidade, assim. Não abre a janela e fala assim, uhul, sou moderno, não sou mais medieval. Não é assim que acontece. Abre a janela e fala, quem é moderno aí, meu? Até uma frase, né, do Paul Ricoeur sobre isso que você tava falando, Gabi, que eu amo, que é: o tempo torna-se o tempo humano, tá? Porque o tempo a gente sabe que existe, tá, Jay? Mas é abstrato. Não, eu tô aqui pra defender que tempo é unidade de medida. Vocês parem. Gente, socorro, a Jay vai me bater em off. Mas, ó, o Paul Ricoeur fala, e é bonito, o tempo torna-se o tempo humano na medida em que se organiza uma maneira narrativa. A narrativa, por sua vez, é significativa na medida em que ela retrata as características da existência temporal. E eu Perfeito. amo esta frase. É exatamente daí, Flávio. Obrigada por você ter trazido aqui, Flávio, bonita. Depois eu quero, por gentileza. Ela é bonita, porque entender, eu vou ficar aqui um tempo digerindo. Ah, meu Deus. Pera aí que eu vou te dar um exemplo. Porque aí, eu vou pegar isso aqui de gancho também da Flávia. É exatamente isso. Se a gente tá baseado num ideário onde a narrativa é: se você sair da linha, você se dá mal, então não saia da linha. Dentro do romantismo, a gente tem outras formas de narrar. A gente aprende que em alguma história, em algum momento, se você for uma pessoa de bom coração, se você for puro, se você tiver a pureza dentro de si, se você tiver a bondade e der uma escorregadinha, você se livra, você consegue, justamente por causa da sua pureza e da sua bondade. Então é daí, dessa forma diferente de contar e de ver o mundo, é que nascem os contos de fada que a maioria das pessoas conhecem hoje, que é a Chapeuzinho Vermelho e a voz saindo de dentro da barriga do lobo. Isso é uma segunda chance para quem tem bom coração, né? É o príncipe descobrindo que o sapatinho só serviu na outra irmã porque a outra irmã deu um rolezão, né? Por quê? Porque os nossos heróis e heroínas são bons de coração e trazem a pureza pro mundo. Então é assim que o romantismo vai começar a contar as histórias. E é assim que a gente herdou, hoje em dia, as histórias de contos de fada. Mas as histórias reais do começão mesmo são essas que a gente considera macabras hoje. Se você pegar a Disney, por exemplo, o herói, a heroína, eles nunca matam o vilão. Não. O vilão sempre morre sozinho, né? Tropeça e cai nas suas próprias armadilhas. Sim. E daí você tem também essa coisa que eu acho que a gente precisa rever, né? Na nossa cultura de hoje, que é: se você não fizer mal, ninguém vai te fazer mal. E o mal simplesmente vai tropeçar nele mesmo. Isso. Você está protegido porque você tem bom coração. Isso é 110% movimento romântico. É o oposto do anterior, né? Que o anterior é: você nasceu nesse mundo, você já se fudeu. Você se fudeu. É, bem-vindo pro inferno. O mundo quer te matar. E é isso aí que você vai aprender, né? É bem isso. Mas isso é muito doido, né? Porque quando a gente para pra analisar, ainda assim não torna, por mais que tenha essa pureza e tal, mas esses primeiros ainda, talvez depois do romantismo, ainda assim tem umas coisas bem bizarras, né? O fato do lobo comer a vovozinha já é um negócio que a criança fica: meu Deus do céu, o que tá acontecendo, né? Cara, pra mim, o que me dá mais medo foi depois quando eu descobri o conto da Bela Adormecida. É eita atrás de eita, cara. Porque ela tá dormindo, levou um fiadeiro, pá, dormiu, daí o cara vai lá ver, nossa, que moça bonita, estupra ela, não contente, daí nasce gêmeos, a mulher do príncipe descobre, tenta matar os gêmeos e dá pro príncipe comer, tipo, poxa, daí o príncipe vai lá e fala: não, vou acabar com tudo isso, e vai lá e mata a esposa. Gente, como que vocês chegaram nesse negócio extremamente mórbido? Porque antes do romantismo, todo mundo era assim. Todo mundo comia criança. Todo mundo matava a esposa do outro. É isso que acontece, mano. Normal. Todo mundo normal. era comunista, comia criancinha. Pô, mas numa história só a gente tem estupro, feminicídio, canibalismo, numa história só. Eu fiquei assim, Mas aí a impressionada. gente tem que falar muito também das raízes cristãs desses contos, assim, né? Porque se você vai pegar contos de outros lugares, não são assim. Aham. Agora, a questão é que se você nasceu com o aparelho reprodutor feminino, você é marcado por pecado e daí você merece ser estuprada e vai acabar com o príncipe.
que te estuprou, que delícia, e merece que seus filhos blá 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 blá, isso é uma noção de pecado que é totalmente cristã, né? A gente tem na nossa cultura, porque a gente é uma cultura cristã, mas não é do mundo inteiro também, né? Esse tipo de conto, assim. Voltando um pouquinho aqui na nossa discussão e tal, eu gostei muito que, né, mandar um abraço aqui para as pauteiras, né, que é a Vanessa que desenvolveu e a Pris que revisou e tal. É muito interessante porque fazem uma questão aqui que, assim, existem várias exceções, isso não é uma regra, porque aqui na nossa cabeça, século XXI, europeizada, a gente costuma dividir tudo em caixinhas e existem confluências aí entre o que eu vou falar agora, tá? Então, desconsiderem boa parte do que eu vou falar. Mas que você tem essa coisa de que, por exemplo, você tem a narrativa religiosa para explicar os fenômenos naturais e você vai ter a mitologia e muito dessa coisa dos deuses e heróis, né, para ter aquela outro lado também, né, que você vai ter aquela narrativa do talvez empoderamento ou para você explicar um pouco daquelas noções de sociedade no ponto de vista histórico delas, quer dizer, o Esparta é foda desse jeito porque quem fundou foi Hércules, né, então você vai ter aquele o que me lembra muito, por que eu citei aquela brincadeira da pequena sereia virando espuma, porque eu lembro que uma das coisas que me deixavam mais chocado no estudo de mitologia, que era o que eu adorava, mitologia grega, que talvez seja mais... que aparentemente parece ser muito parecido, né? Você vai ter monstros, animais falantes, lutas de espada e coisas nesse sentido e tal, mas quando para analisar, realmente tem pouco a ver, né? Mas eu lembrei muito daquela coisa de que, para explicar certas relações que o grego fazia, né? Quer dizer, Atena nasce depois que o Zeus tem uma dor de cabeça, né? E aí ele leva uma machadada e sai Atena. Por quê? Porque você sabe que a Atena tem uma mãe? Pouca gente sabe, mas ela tem uma mãe. Não me chamaram pro casamento. Pois é, achei um absurdo que não te chamaram pro casamento, mas teve, só que ela é desimportante pra história, né? Então ela foi apagada, mas ela tem uma mamãe. Mas esse não é nem o pior. O pior é a Afrodite, né? Que acho que Zeus corta os testículos de Cronos, né? Que cai no mar e o sêmen vira espuma do mar, e da espuma do mar sai a Afrodite, né? Então você tem a relação a deusa da sexualidade. O que aconteceu com a pequena sereia depois da Jade? Então, eu me lembrei muito dessa história, assim, mas não tem relação nenhuma, eu acho. Mas, sei lá, né? Não tem nada a ver, mas tem uma cena em Metrópolis, aquele filme antigão, que fizeram um remake, não sei, em anime. Que eu também assisti quando eu era criança. Sabe a parte que tá na cadeira? Eu sou eternamente traumatizada por aquela parte que tá na cadeira. Eu assisti uma vez, eu lembro que eu passei dias sem dormir. Minha mãe teve que, me enfiar um monte de maracujá, porque eu não dormia de jeito nenhum por causa dessa cena. Cara, é do Osamu Tezuka. É uma adaptação de Metrópolis. Esse filme, eu só peguei um pedacinho que tava... Sabe quando você é criança, você já era pra você estar dormindo, daí você pega a TV lá, o controle começa a mudar de canal, daí tinha esse anime, deu, um desenho. Tomei no cu. Você falou do estúdio Ghibli, ai, que bonitinho e tal, porque tu não pegou o Túmulo dos Vagalumes, né? Nossa. Eu ainda não tive coragem de assistir esse filme, gente. Eu fiquei destruída, traumatizada, não quero ver aquele filme nunca mais na minha vida. Vamos voltar aqui pra Europa, porque bem ou mal a gente vai acabar falando bastante da Europa, porque é um pouco dessa noção do que é o conto de fada, porque quando a gente sai para outros locais, eles não vão ter a mesma relação que a gente tem com essas histórias, né? Vale em algum momento a gente, inclusive, fazer algum programa sobre isso, né? Tentar ver se tem alguma relação, algum estilo de história que seria de países africanos ou de países asiáticos, né, relacionado não necessariamente à criança, né, mas talvez alguma coisa de conduta, talvez seja interessante a gente fazer essa análise mais pra frente, mas basicamente o que a gente vai falar aqui vai ser bastante da Europa, tá, gente? Então vamos lá, a gente tem a Pequena Sereia, e eu acho que essa versão mais modernizada é do Hans Christian Andersen, né, de 1837. Né? Que aí é interessante porque, gente, esquece Disney. Disney é muito legal pra gente ter um pequeno vislumbre, mais ou menos, do que é aquela história e um pouquinho das motivações, mas de resto, a gente vai ter muito mais coisa aqui, né? Então, você vai ter a Pequena Sereia, que queria virar príncipe, cara, e querem falar mais sobre ela? Porque eu acho essa história muito bizarra.
ela tá cansada de ser sereia, e o que acontece? Ela pega e fala, olha, eu quero ser humana, e ela ouvia muitas histórias da avó dela, que falava sobre o mundo dos humanos, enfim. E, se eu não me engano, eles tinham uma leizinha que você só podia subir, né, na superfície quando você fizesse 15 anos. Daí, ela quer compartilhar aquele mundo, né? Ela quer se divertir, ela quer ver o que tá acontecendo. Então, ela fica ali esperando os navios afundarem, tipo, durante as tempestades, e cantando pros marujos pularem. Fica prometendo coisas no fundo do mar. Enfim. Daí, no aniversário dela de 15 anos, ela nadou até um navio muito grande, onde tinha uns marinheiros ali festejando o aniversário do príncipe. A pequena sereia, ela ficou encantada com tudo que tava vendo, né? O navio todo iluminado, a música, fogo de artifício e, claro, pelo príncipe, que era muito bonito e tava ali todo sorridente, enfim. Daí, uma tempestade acaba acontecendo ali e o navio começa a afundar. E só que os destroços do navio acabam esmagando a sereia e ela percebe que ela precisava também salvar o príncipe, ou então ele ia morrer afogado. Na verdade, eu acho que ela quase foi esmagada, se não me engano. Foi então que ela conseguiu pegar o príncipe e levar pra longe dali. E quando amanheceu, ela deixou ele numa praia. Só que é aí que tem o pulo do gato. Quando ela deixa ele na praia, uma outra jovem descobre ele. E no final das contas, o príncipe acha que quem salvou ele, na verdade, foi essa jovem. E não a pequena sereia. Daí a pequena sereia volta e ela fica ali. Nossa, eu quero voltar pro mundo dos humanos, eu quero voltar pro mundo dos humanos. E o único modo dela conseguir isso era se uma alma de um ser humano amasse ela tanto a ponto de se casar com ela. Imagina, né, gente? Eu fico achando essa história, tipo, não, o único jeito de você conseguir isso é alguém se casando com você. Puta, tá amarrando ela 2 vezes no rolê errado, né? Mas é isso que ela tem que fazer. E por que isso se torna impossível? Porque ela é uma sereia, ela tem uma cauda de peixe que causava repulsa aos seres de pernas, que no caso são os humanos. Então ela vai lá e ela vai falar com a feiticeira do mar para realizar uma espécie de poção ou algum feitiço para que ela tivesse pernas humanas. Ela consegue, mas eu acho que tem um monte de coisas que acontece com ela, por exemplo, se ela falhar, se o príncipe não quiser ela, não dá o amor dele pra ela, na manhã seguinte ao casamento, o coração dela iria se partir e ela se tornaria espuma do mar. E ela, como tinha uma voz muito bonita, porque ela era uma sereia, ela ia ter que dar em troca como pagamento, né? E tem alguns detalhes físicos, né, dessa transformação dela que já causam muita agonia, porque ela passa por essa provação de dor, né? Porque para ter as pernas, né, e virar mais um ser humano, ela sente como se uma espada a cortasse no meio. E toda vez que ela se mexe, né, que ela dá um passo com essas pernas, ela sente como se ela estivesse pisando em facas tão afiadas que os pés sangrariam. Então, assim, já é uma provação enorme, uma dor física, né? Aquela ideia de que ela quer tanto isso que ela passa por uma tortura. É, tipo a faculdade, né? Mas enfim. Mas enfim, eu me enganei um pouco, mas na verdade a pequena sereia, ela dá a voz dela em troca como pagamento pra feiticeira, pra ela poder conseguir tudo isso que ela tava querendo, que eram as pernas e poder ir pro mundo dos humanos. Enfim, a pequena sereia, ela vai lá e vai aceitar todas as condições da feiticeira. Ela tomou essa poção, daí ela nadou de volta pro reino dela, ela ali contemplou o palácio dela que ela ia deixar pra trás, se despediu dos familiares, enfim. Daí, quando ela chegou na praia, ela vai lá, toma um elixir e ela desmaia. Parece que ela morreu. E foi aí que o príncipe, entre muitas aspas, salva ela, né? E leva ela pro castelo. E é aí que, quando ele vê a pequena sereia, nossa, muito linda, maravilhosa, você é maravilhosa, só que o meu coração, ele já está prometido para outra. Ele já tinha prometido se casar com a moça que tinha salvado ele. Ele não sabia quem tinha salvado, na verdade, ele era a pequena sereia. A pequena sereia, então, ela foi lá, chorou. Ela produziu várias lágrimas, porque ela não podia explicar, de fato, ao seu amado, que ela tinha, na verdade, quem tinha tirado ele no mar era ela, e não a moça. Então, por coincidência, essa mesma moça, ela era uma princesa de um reino vizinho, e eles se encontraram novamente numa viagem aí, então eles decidiram se casar. Então, quando eles se casaram, depois, na madrugada
namorada do casamento, a pequena sereia, ela tava ali já aguardando a morte dela, né? Mas ela tinha uma opção de escolha, que era se ela matasse o príncipe antes do amanhecer, o sangue dele a transformaria em sereia de novo. Só que ela não consegue fazer isso. Então ela pega essa faquinha dela aí, que ela podia matar o príncipe, joga lá no mar, e em seguida ela pula, se tornando espuma do mar. E isso, eu acho que eu já comentei isso no episódio de sereias, que tem o filmezinho lá, que eu esqueci. Várias pessoas mandaram link, já esqueci. Eu vou continuar esquecendo, porque eu não quero lembrar desse filme. Mas existe esse filme e ele me traumatizou porque eu sou da Baixada Santista, né? E lá em São Vicente sempre tinha aquelas estátuas, sabe? Daí minha mãe uma vez falou assim, nossa, vai ter as estátuas, tem uma sereia. Tem um filme de sereia aqui. Ela me mostrou esse filme. Eu acho que nem ela sabia, coitada. Eu sei qual é. É um filme animação. Ele é antigo. É esse conto aí que conta mesmo entre muitas aspas, o original. Que eu acho que não existe, tipo, o original ou não original. Isso vai se modificando conforme o tempo vai passando, né? Então, tipo, os verdadeiros contos de fadas. Eu não acho que exista isso, porque pode ter o mesmo conto de fada. Por exemplo, eu tava lendo um livro russo de contos de fadas que foram muito adaptados com coisas da guerra. E existem os mesmos contos, só que em outros países, outros lugares. Então, eu acho que tem muito mais relação intrínseca com o tempo e o que tá acontecendo ali. Então eles vão se modificando. Pode ser a mesma história, mas eles vão se modificando. Eu não acho que exista, tipo, o verdadeiro, o real. Perfeito, né? Mas de fato é muito bizarro, né? Principalmente porque você começa a descobrir nesse conto que não existe final feliz, né? Posso fazer uma análise muito simples desse conto da Pequena Sereia? A pessoa correta é a bruxa. A bruxa tá lá vivendo de boa, sabe fazer umas magias. A sereia para e fala, quero virar humana. Ela fala, beleza. Vem as irmãs da sereia depois e fala, pelo amor de Deus, deixa, pelo amor da senhora, né? Deixa a nossa irmã virar sereia de novo. Ela fala, beleza, tá aqui esse punhal. A feiticeira é a única pessoa que passa aí, né, imune, não passa mal, não é do bem, não é do mal. Eu queria ser a feiticeira nesse conto aí. Provavelmente você fica de boa. Eu tenho uma pergunta, qual a moral? Tipo, não confie em homens, sei lá. Não, você não pode ter o que você quer. Você, assim, sinceramente... Homem bonito não vale a pena. Quando alguém te der um punhal pra você matar um homem, mata. Mate. Não, isso não. A Ju talvez consiga responder, mas eu enxergo, posso estar muito enganada, assim, que muitos desses contos, além de eles trabalharem com uma ideia de civilização, né, essa ideia de um processo de saber se portar, de saber o seu lugar, entre aspas, também trabalham com a ideia da fronteira, que é você não querer ser algo que não é pra você, entendeu? Exatamente isso, Gabi. Fica no seu canto, sabe? É uma ideia, assim, bastante segregatória, claro, mas assim, cada um tem o seu cantinho e não ouse querer ultrapassar e atingir um lugar que não é pra você, porque olha as consequências. Sim, exatamente isso. É pra você saber que se você nasceu assim, você vai ser assim até o final da sua vida, porque o conto da sereia e do príncipe, né, é muito assim, a camada mais pobrinha e a camada mais abastada, entre muitas aspas. E você não pode se misturar. Nobreza é nobreza e você tem que ficar com os seus iguais aos seus, porque se você tentar alguma coisa pra mudar isso, vai dar ruim. Me lembra muito o sistema de castas, né? Você nasceu daquele jeito, você não pode mudar. Tipo, você vai ser aquilo pro resto da sua vida. E que daí me lembram piratas, porque os piratas, eles surgiram numa época... Eu tô indo embora, né? Não é que você fala piratas, eu penso piratas do Caribe, desculpa. Não. Mas sabe uma coisa dessa coisa de casta que é colocada que é interessante? Que é, por mais que você faça uma boa ação pra nobreza, ela não será vista como sua. Exato. Então também tem essa, tipo, não adianta você querer ascender de nenhuma forma, nem matando a pessoa, nem tentando se infiltrar e nem tentando ser uma pessoa legal, porque não vai ser seu mérito, vai ser o mérito da outra pessoinha lá. E é muito um ideal de amor romântico, né? Essa ideia de que não existia, né? Eu nunca vou esquecer, desculpa a divagação, tá? Mas eu dei aula uma vez, não lembro pra que série de ensino fundamental foi, mas a gente tava falando sobre a Revolução Francesa. E daí eu lembro que um aluno chegou muito incomodado, querendo saber assim, mas se o rei se apaixonasse por uma plebeia, eles podiam casar? Com essa ideia muito romântica, eu falei, o rei nunca olharia pra uma plebeia, o máximo que ele manteria ela como amante, né? Mas casar, né, que nem a Flávia falou, colocar ela na nobreza, não, eles nem olhavam, né? É um outro olhar, você não pertence a esse mundo, então nem tente, né? Então assim, também, a gente é muito premiado pela ideia do amor romântico, o amor conquista tudo, né? E daí, quando a gente tem esses contos na Disney,
Disney, por exemplo, daí realmente o amor conquista tudo, a gente vai ficar junto no final. Mas originalmente não era bem assim, né? E na verdade nunca foi. Não é bem assim. O amor não consegue superar muitas coisas. Às vezes tem um limite ali, né? O limite do amor. Eu acho que por causa dessa idealização que a gente tem da mídia, a mídia ela pode ser muito benéfica pra gente, né? Mas ao mesmo tempo ela dá uns probleminha. Então eu acho que causa muito problema que você acaba indo pro psicólogo, né? Porque o amor não salva tudo não, amiga. Cuidado. Não, mas o amor romântico é um dos problemas mais sérios que a gente tem hoje no sentido de construção do que é feminilidade, sacou? Não tô nem dizendo de mulher, eu tô dizendo de feminilidade mesmo, assim. Porque o mito do amor romântico, ele é colocado como uma pessoa forte e uma pessoa frágil. Então quem é a pessoa frágil da relação? E essa pessoa frágil só vai estar completa quando tiver a forte. E daí ferrou o relacionamento geral, pra todo mundo. Porque ninguém é forte, ninguém é frágil, tá? Já partiu do princípio errado, assim, sabe? Agora eu sei qual o significado da Pequena Sereia, mas não vou assistir o filme nunca mais de novo. Eu não quero. Pô, ainda teve gente me mandando, olha aqui o filme que você falou, me mandava o link, eu não quero assistir essa porra. Eu não quero ver, sai daqui. Rapaz. Cara, eu gosto muito do Chapeuzinho Vermelho, mas eu tenho um problema com ele. Ainda bem que você tem um problema. Eu fico feliz que você tem um problema. Eu tenho, na verdade, alguns problemas com ele, porque nunca me convenceu. Porque começa assim. Beleza, a mãe fala, tua vovozinha tá doente, leva lá. Quem é essa safada dessa mãe que não pode ir lá? Começa a conversa. Levar a criança pra ir lá comprar cigarro na floresta escura. Isso é certo? Isso não é certo. Fica aqui a denúncia. No começo da década de 1980 pra trás, você ia sim comprar cigarro pros adultos. Opa! Tá? Essa coisa de que criança não pode ficar na rua é uma coisa de depois da década de 2000, tá? Porque antes os pais estavam tudo trabalhando, ninguém tinha tempo não pra ficar com os filhos dentro de casa. Vai pra rua lá e aprende os bagulho e volta pra casa à noite, é isso aí. E eu acho que no interior também, assim, porque minha infância eu passei no interior da Bahia. Eu ia comprar fumo pra minha avó e era normal. O cara da vendinha já me conhecia e não tinha problema nenhum, cara. Era super normal eu fazer as coisas. Por sinal, acho que desde a 3ª série, minha mãe me colocava no ônibus e eu ia pra outra escola, outra cidade pra estudar em outra escola. Foi sempre muito normal isso. Pra mim, pelo menos. Andrei, você é o que a gente aqui em Curitiba chama de piá de prédio. Entendi. Piá é uma palavra maravilhosa. Piá de prédio. Nunca foi comprar fumo. Tô brincando. Não, só queria falar que eu, como uma criança que cresceu na Cidade de Deus, você falar que eu nunca quis comprar fumo é algo que eu não posso falar sobre a minha infância. Porque... Proibida. Só queria falar que, de qualquer forma, ninguém gosta de curitibano mesmo, então tô bem. Nem a gente gosta da gente mesmo, entendeu? Então, assim, é recíproco a relação. Curitibano que diz que gosta de outro curitibano, você desconfia, entendeu? Mas vamos lá, deixa eu voltar um pouquinho. Na verdade, o meu ponto, que fica mais bizarro assim, é que tá lá a criança na floresta. Aí ela vai ter aquela questão. Tem o caminho certo e tem o atalho. Não é pra pegar atalho, né? Que é basicamente a grande moral dessa história. Tem muitas morais aqui, mas esse é o primeiro ponto, né? Cuidado com os atalhos, né? Beleza. Aí ela encontra o lobo começa a falar. Eu já tenho um problema aí. Eu acho que o pequeno Andrei Cético já tinha aí a raiz. Do que essa porra desse lobo tá falando? Por que essa songamonga não percebeu que tava de errado? Vai confiar num bicho que vai te comer? Porque assim, ouvinte, o lobo, naturalmente, né? As histórias e animações e desenhos e cartoons e quadrinhos retratam sempre um lobo antropomorfizado, né? Ele é aquela imagem meio pica-pau, meio perna longa, assim, que ele é um bicho de bípede, né? Que fala, etc e tal. Mas quando eu paro para analisar a questão, o lobo, você já viu um lobo na vida real? Digita no YouTube o lobo. O lobo, ele é bonito. Mas o bonito também machuca, Flávia. Esse é o meu ponto. Mas foi o que a gente descobriu na Pequena Sereia. Então, mas, André, eu acho que se a gente for pegar, talvez, eu acho que esse é um dos pontos que a gente tem possibilidade, sim, de falar de amadurecimento, mas, na verdade, de falar de amadurecimento sexual, né? Porque o vermelho da Chapeuzinho Vermelho pode estar representando a menarca, que é a primeira menstruação, então ela tá pronta aí pra coisa sexual. E o lobo, como você disse, é bonito. É perigoso, mas é bonito. E daí, de novo, coisa bonita vai dar merda, entendeu? Vai dar merda. Mas ela ficou afinzinha do lobo, né? O lobo falou com ela no ouvidinho dela.
Eu ainda acho interessante o Andrei se sentir incomodado com a menina ter sido encantada pelo que o lobo fala. O Andrei como homem falando isso, porque muita mulher já caiu em muito conto de lobo por aí, entendeu? As mulheres gostam de vampiro até hoje, gente. Nós tudo adora umas presas. Desculpa. A verdade é essa aí. Eu, como lobo, reconheço o perigo do outro lobo. Daí eu acho interessantíssimo essa análise vir a partir do Andrei, sabe? Que é a pessoa que vem no canto da sereia, retratando novamente o conto anterior, vem no conto da sereia. Fala, não, fica tranquilo, vem por esse caminho, vai lá pra vovozinha, eu vou até dar uma avisada pra ela. O lobo chega primeiro, e aí tem o terceiro atalho, que é o que o lobo pega, porque o lobo é da quebrada, né? O lobo ele é streetwise, ele conhece tudo ali da floresta. Então ele sabe um atalho ainda mais atalhoso que vai fazer ele chegar primeiro na casa da vovó. Ele vai, come a vovó, não no sentido bíblico, e aí você já tem o primeiro choque da criança, que é o fato da vovó, tipo, morreu. Começa por aí. Naturalmente, depois vai ter o plot twist, as versões mais recentes, e que você tem aquela questão que o caçador mata o lobo e depois, tipo, corta a barriga do lobo e tá a vovozinha. E aí, tudo bem? Tava passando as férias em Acapulco, nesse estômago aqui. Né? Que é muito doido, que eu nunca acreditei nesse rolê e tal. Mas aí tu descobre que ele morre ponto mesmo, né? E aí tem o clássico, né? Que a Chapeuzinho Vermelho vai lá, aí você tem as perguntas, né, do que lobo, e por que essas orelhas estão grandes, pra te ficar melhor e tal. Aí você tem a questão do lobo se vestir de vovó, que aí é um negócio que fala, cara, essa neta, ela também tá toda errada, porque se ela não reconheceu o bicho, ela não tem amor ali pelo rolê. Vou fazer um exemplo contemporâneo. No filme do Scooby-Doo, quando o Scooby-Doo se veste de ser humano, ninguém olha e fala, aquilo ali é um cachorro. Todo mundo acha que é uma senhora. Eu vou dar mais. Quando o Superman coloca um óculos, Nossa, todo mundo fala, é o Clark Kent. Exato. Sabe que é o Superman. É isso. Melhor. É isso. Tá aí, Andrei. Tá aí a resposta que você queria. Não, nada mais é decorar, meritíssimo. Vocês têm completamente razão. Como é que eu amei o exemplo do Scooby-Doo. O Scooby-Doo é top. Eu tô tentando não falar sobre isso, mas eu gostei tanto, porque é verdade, né? E o Scooby-Doo se veste de tanta gente, e o Scooby-Doo vestido de velhinha, é maravilhoso. Não é que nem que o Fred olha e fala assim, quem que é a Mocreia? Alguma coisa assim na dublagem em português, que ele olha e fala assim, ele é muito bom, gente. Sim, é interessante porque esse conto da Chapeuzinho Vermelho, ele daqui é dos registros mais antigos, né? 1697. A gente tá falando aqui do século XV. Não, do século XVII, querido, 1697. É pra frente, é sempre um pra frente, não, entendeu? Mas eu tava testando vocês que são historiadores. Será que fizeram faculdade mesmo? Será que ela tá prestando atenção? Tipo, número exatas, né, humanas. Mas, eu vou dizer que às vezes eu paro pra pensar. Eu não sei. Às vezes eu falo, tipo, nossa, mas 1800 é 19, né? Não parece 19, mas é 19. Vai pra frente. Exato. Mas esse aqui eu acho que fica é dos contos que são mais claros a noção do que conduta você quer. Cara, não acredite em estranhos, não pegue atalhos que você não conheça, não desobedeça, né? O fato dela pegar o atalho, ela tá desobedecendo a mãe porque ela tem um caminho certo pra fazer a questão, né? Tem o fato Você não vai contar a parte mesmo que várias histórias o lobo come a Chapeuzinho Vermelho das duas maneiras possíveis? Das duas maneiras, gente. É? E a avó também, tá? Sim, e que ela tira a roupa pra deitar com o lobo. É uma espécie de striptease, cara, que ela tem que fazer. E pelo que a Flávia falou, pra mim fez muito sentido. Essa ideia da menarca pode ser muito um aviso pras mulheres, meninas, tipo, cuidado com quem você deita, não vai fazer sexo fora do casamento, não se deixe cair pela lábia de um desses. Não faça sexo com a sua avó, né? Fica aí. E você sabe que tem um dos contos que a Chapeuzinho consegue escapar do lobo porque ela faz um striptease pra ele e ele fica tão mesmerizado que ela consegue fugir. É a primeira vez que antes era assim, a Chapeuzinho, o lobo come a Chapeuzinho dos dois jeitos, Chapeuzinho morre, o vovô morre, o caçador chega, mata o lobo, mas foda-se, todo mundo já morreu. Todo mundo já morreu. Versão, o lobo mata a vovó, come a Chapeuzinho dos dois jeitos, chega o caçador, tira as coisas, elas estão mortas. Terceiro, a Chapeuzinho consegue escapar fazendo striptease. E só depois é que a Chapeuzinho não tem que passar por nenhum tipo de degradação sexual pra poder escapar do lobo.
Striptease pela sua vida. Então é isso, gente. É o que pode acontecer com você. Não acreditem em lobos. Mas eu real acho que esse é um conto de passagem do tempo, e como é um conto que a gente conhece muito, né, e a gente tá falando desse período, né, de passagem do tempo do corpo que nasce com a genitália feminina, então eu acho que nesse sentido, alguns contos são de passagem do tempo, mas de alguma coisa muito específica, tipo isso, assim. Menina, agora que você pode ter filho, você não pode sair por aí, indo deitar com as pessoas, porque as pessoas às vezes deitam com todo mundo, e depois vai que elas são do mal. Não desvia do caminho que a sua mãe te mandou, tem essa metáfora também, né? Tem. Pô, mas deitar com pessoa boa deve ser muito ruim, né? Deixa eu só falar pra você, né? Porque na versão que a gente conhece, a Chapeuzinho vai levar doces para a vovó, né? Sim. Já está a musiquinha infantil ali tocando no background da sua cabeça, ouvinte. Mas a Chapeuzinho originalmente leva, porque a avó tá doente, certo? Uhum. Ela leva birita para a vovó. Ela leva vinho pra vovó. Foi lá comprar o fumo da vovó, cara. É isso. É a criança dos anos 80. Eu achei que você, que sei lá, era um rum. Sabe quando você tá com dor de garganta? Você toma aquela cachaça com limão Mas e mel? é tipo isso, amiga. Exatamente isso. É a birita pra tentar dar uma animada na véia. É isso, que não sai da cama. Pra aquecer por dentro? Exato. É isso mesmo. Cinderela. Nunca gostei desse da Disney. Não era minha praia. Eu gosto da musiquinha Cinderela, Cinderela, todo dia, Cinderela. Essa musiquinha é muito boa. Eu queria fazer uma recomendação. Por favor, Adidas, né? Sapato de... Não. Eu, agora que tô, tipo, imersa no meu mestrado e é sobre ficção científica, eu me deparei com uma série de livros que se chama As Crônicas Lunares, e o primeiro livro se chama Cinder, e é um reconto do conto da Cinderela, só que a Cinderela é um ciborgue. Eu quero me dar. E estão lançando, acho que todos os livros de vez aqui no Brasil, porque eu nunca tinha achado ele em português. Eu acho que o Cinder, o primeiro, deve ter em português, mas os outros não. Se não me engano, é uma quadrologia, não tenho certeza. Mas eu achei demais. Eu acho que o nome da autora é Marissa Mayer, e vai sair todos os livros. Recomendo demais. O primeiro livro é muito legal, caso você queira ver o conto da Cinderela recontado pela ótica da ficção científica. Cinder roubo todo dia, Cinder. A Flávia já fez até a adaptação da musiquinha aí, ó. É do mesmo ano, viu, Andrei? Que Chapeuzinho Vermelho. Eita. Cinderela. Cinderela é o seguinte, tem um homenzinho que tinha a filha, né? E esse homenzinho morreu. Daí antes de morrer, virou pra ela e falou assim, minha filha, Deus é bom, Deus acima de tudo. Já começa mentindo. Quando você... Desculpa, posso fazer um resumo assim, gente? Eu Por favor, à vontade. Faz, por favor. Quando eu for embora e morrer aqui, você bota Deus acima de tudo, vai dar tudo certo. Todo mundo vai ser ótimo com você, porque Deus vai ser bacana. E daí ele morreu e era mentira, né? Porque a madrasta dela veio com as outras filhos e falaram assim, você não importa mais, só nós importa. Você agora lava o chão. Como também, se fosse um problema, lavar chão, né? Também, mas beleza. E daí a Cinderela, porque ela tava sempre coberta de cinza, porque ela tinha que ficar lavando a lareira e coisa e tal, cresceu aí uma menina humilde, temente a Deus e pá, e ela pediu um presente aí, que era um galho, pegou esse galho, plantou no túmulo da mãe, nasceu aí uma árvore, que era uma aveleira, e ela ia lá fazer os desejos dela, porque ela acreditava que essa árvore, né, ela tinha conexão com essa árvore. Daí o rei anunciou aí que ia ter um grande baile pra escolher a esposa do filho, que nunca aconteceria, tá, gente? Como a gente acabou de ver, a realeza casa com a realeza, né? Então começa essa mentirada aí, que é a história da Cinderela, que é a história de uma mulher que é playback, que vai parar num baile, que ela não pode ir, que a madraça, né, não permitiu. Daí vem aí a explicação que não é magia, é tecnologia, né? Que aparece uma fada madrinha aí, porque ela é muito temente a Deus, e coloca umas roupas bonitas nela, ela vai pro baile. Quando chega no baile, ela tá toda bonita e tal, mas ela tem que ir embora e fica um dos calçados dela fica ali preso no piche. E o cara vai atrás, né? Da moça com o sapatinho louco. E daí as filhas da madraça dela queriam muito mais casar
com o príncipe e tava disposta a fazer muitas coisas. E uma delas fala, corta o dedão aí, mano. E ela corta o dedão pra caber no sapatinho, né? Ela fala, depois que eu tiver dinheiro, foda-se o dedão, né? Dinheiro, dedão, dinheiro. O dinheiro venceu. Justo. É isso. Mas não dá muito certo, porque o sangue começa a escorrer pelo sapatinho e a outra irmã corta o calcanhar, né? Porque calcanhar, dinheiro vence. Os pombos acabam, porque aqui não tem gente malvada, quem faz o castigo é Deus, né? Então Deus manda uns pombos lá pra bicar os olhos das irmãs malvadas, elas ficam cegas, e a Cinderela casa com o príncipe. Numa história depois, a Cinderela, ela fala pras irmãs, não, vocês cortaram os pés, mas eu gosto de vocês mesmo assim, apesar de vocês terem feito todas essas merdas. E daí elas ficam amiguinhas. Não amiguinhas, né? Mas elas são aceitas no reino aí. Mas eu acho que a história é menos no sentido de ser um conto pra explicar pras pessoas de conduta e pá, porque não tem certas regras que deveriam ter, como, por exemplo, Cinderela nunca viraria da realeza, você precisa de todo um auxílio mágico. É como se quase invertesse, né? Geralmente tudo que é sobrenatural nos contos de fada não é bacana, tipo as coisas que a bruxa dá, o lobo. E aqui o sobrenatural é bacana, a fada madrinha, a árvore louca, e tudo que é humano é ruim. Mas é uma coisa meio incomum, assim. Mas tem uma questão aqui que é o seguinte, fazendo uma pequena correção, esse é de 1812, esse é bem mais recente. É o Jacob e o Wilhelm Grimm, né? Que são os irmãos Grimm, né? Então esse é bem mais pra frente. Então imagina... Gente, sabe o que mais me deixa, assim, encafifada? É a questão da madrasta. A gente também vê a madrasta na Branca de Neve, né? Por que a madrasta tem que ser má? Por que Porque a madrasta só vai em um mundo onde a propriedade passa pro herdeiro. A madrasta é ruim porque a madrasta só quer o direito da propriedade, do passar o dinheiro, passar a propriedade pros offsprings. Eu esqueci. Nossa, fui educada em inglês, gente. Desculpa. Sou bilíngue. Os descendentes, é isso. Ela precisa garantir que os descendentes dela fiquem com isso, não você. A gente tá falando de um problema de propriedade. Por isso que a madrasta é ruim. E também era muito comum as mães, ao darem à luz, elas morrerem, né? E daí acaba ficando só o bom partido do homem lá com o filho pra criar. Daí acaba tendo que dividir a herança. Não vai dividir a herança. Vai morrer também porque morrer pra caralho também, né? Porque o parteiro tava no necrotério 30 minutos antes fazendo a exumação do corpo, né? E não lavava a mão. Sim, era aquela... Não, a parteira, o médico. A parteira tava fazendo isso num lugar muito limpo. É por isso que o lugar da parteira era muito melhor, não tinha quase morte. Parteira sabia dos rolês. Mas sabe, talvez a Ju até possa me corrigir se eu estiver falando besteira, mas às vezes eu enxergo a madrasta nesses contos assim mais contemporâneos, né, assim século XIX, como é essa versão que a gente acabou de discutir, como uma evolução, mas não no sentido progressista, assim, uma transformação do que a figura da bruxa foi ali para os séculos XV e XVI, que é essa figura feminina que é uma ameaça ao domínio da esfera doméstica. Então, assim, por muito tempo, quando a gente fala de bruxaria, de acusações de bruxaria entre mulheres, né? Não entre homens falando de mulheres, mas entre mulheres, entender, por que tal mulher, sei lá, acusou outra de bruxaria, se era uma coisa que a gente diz mais até patriarcal, né? Mais de antifeminino. E muitas historiadoras discutem essa ideia de que pode ser ali por subjetividades e até por disputas, né? No controle de nascimento, de cuidado dos filhos. Não, e vale comentar que a sociedade patriarcal, todo mundo aprende a ser machista, inclusive as mulheres, não tem essa. Só porque você nasceu mulher, você não é machista. E é o contexto que você tá também, né? Não dá pra imaginar, assim, uma mulher que tava no século XV com a mentalidade de uma mulher do século XXI, né? Não vai acontecer. E você sabe que essa coisa desse duplo da mulher, né? A mulher boa e pura e a mulher como tentação, que é o que a gente começou a falar lá atrás, essa questão cristã, ele vai perdurar até a jornada do herói, né? Porque quando o Campbell escreve, ele vai colocar o encontro com a deusa, que é a mulher pura, e a mulher como tentação, que é a mulher ante as regras da sociedade, que lembra o nosso herói que o odor da carne também é horrível. Então a gente tem esse duplo até hoje nas nossas histórias. É bem horrível, assim, que isso não tenha mudado, sabe? Mudou tanta coisa, isso não. E o que eu fico pensando são nessas disputas, né, dessa esfera, entre aspas, feminina, né, porque a gente sabe que é uma construção, mas a madrasta como ser essa mulher que usurpa o lugar da mãe, né, então não sei se também, posso estar viajando, daí me corrigem, mas eu acho que pode ser isso também, por isso que a madrasta, ela vai adquirindo, claro, nos contos de fada, essa ideia da madrasta má, né, que é o que a gente vê, que daí, por exemplo, a Disney reforçou demais, né, a
madrasta nunca é boazinha, ela sempre é má. E daí também tem essa história que a Ju falou, da herança, né, da transmissão de bens e assim por diante. Tem essa coisa do que você falou, né, da madrasta ser má por conta do papel da mãe. Na teoria do imaginário, a gente fala do ventre frio, que são os ventres das aranhas, que são os ventres devoradores. Então, se você pegar na fantasia, tem um paralelo muito grande entre bruxas malvadas, madrastas malvadas e aranhas famintas. Então, a aranha do Tolkien, a Coraline, você tem várias figuras dessa mãe que não é mãe, como se a mãe é aquela que fosse biológica, né? A mãe não é quem cria. E que são colocadas nesse ventre frio, que é um ventre devorador, assim. Irado. Muito maneiro. Não sabia disso, eu acabei de aprender. Eu estou, assim, impactada. É que isso aí é a teoria do imaginário que pouca gente estuda. Então ninguém é meio obscuro. Que a Flávia tem um curso. Que a Flávia tem um curso. E que é maravilhoso. Vou falar, eu acho que foi a única que ainda não fiz, hein? É uma vergonha. Vergonha. Imagina. Vamos fazer juntas, amiga. Aê, boa. Agora que eu tô trabalhando com ficção científica no mestrado, vai ser um chuchu fazer as coisas da Flávia. Vai ser muito bom. E o meu curso, ninguém vai fazer, não? A Flávia tem imaginário e eu tenho realidade. Que eu fico 1 hora dando soco na pessoa. É assim que é a vida. Que isso? Você quer que a gente saia deprimida do teu curso, né? Eu já sou triste, eu sou a Dênia, eu sou emo. Eu sou triste. Onde esse curso é necessário. Esse aí é outra ficção científica que pode ser escrita. Meu Deus, eu já vivo no Brasil, para com isso. Brasil é esse curso na pele, né? Pois. E falando em pele, temos aqui a próxima história, que é a Pele de Asno. Que essa aqui é do Charles Perrault, novamente, em 1697. Esse eu não conhecia. Fala sobre um rei bondoso que tinha tudo o que poderia desejar. Uma esposa maravilhosa, uma filha linda, e um reino belíssimo, e um asno mágico. Porque é o que todo mundo quer, né, gente? Eu quero um asno mágico. Porque os asnos normais estão bem difíceis de lidar no Brasil ultimamente. Então eu gostaria de um mágico também, assim como a Flávia. Porque o asno mágico, voltando a ele, cagava ouro. Porém, um dia, a esposa dele adoeceu e em seu leito de morte, ou seja, faleceu mesmo, pediu que o homem somente se casasse novamente se encontrasse uma mulher tão virtuosa quanto ela mesma, porque até mesmo do leito de morte é prepotência, né? Só quando entrar melhor que eu. Isso é meio que uma maldição também, né? Às vezes é meio uma coisa meio esquisita, né? Como não havia no reino ninguém assim, eu acredito que em nenhum mundo exista isso. O rei permaneceu vivo por muito, muito tempo. Um dia, quando sua filha já era moçoila, ele percebeu o quanto ela se parecia com a mãe. Eu não quero mais continuar lendo. Eu quero parar. Tem essa opção? Ai, meu Deus do céu. Eu não conheço esse conto, eu já tô ficando nervosa. Isso é horrível. Agora você continua. Vamos lá. Eu tô experimentando meu próprio curso, realidade. Vamos lá. Assim, enlouquecido de amor, o filho do asno, o homem, o rei, decidiu que iria desposar a própria filha. Cheia de desgosto e tristeza, a moça foi se aconselhar com a sua madrinha, uma fada. Porque não existe... O parentesco aqui é muito bizarro, né? Você só chama o povo fada para ser ali madrinha e padrinho, né? Ela disse que a garota deveria fazer pedidos impossíveis de serem realizados. Assim, ela pediu um vestido da cor do tempo, um vestido da cor da lua e um vestido da cor do sol. Porém, os melhores alfaiates do reino foram ameaçados pelo homem e conseguiram atender os pedidos. A moça quase aceitou o pedido do rei, tamanha era a devoção dele, né? Então, eu acredito que isso seja itens para desposar, né? Então, tem um lance meio... O pré, né? Exato. Igual esqueci o nome também da mitologia lá do tapete. Carpete. É Aladdin? Não, meu Deus! Não, mitologia grega, Aladdin. Caralho. Não, é que você não falou mitologia grega, amigo. Eu não falei mitologia grega? Não, você só falou o negócio do tapete. A tapeçaria de Penélope. É, a tapeçaria de Penélope, exato. Depois da corrida maluca. Mas, sim, em países árabes, você dá um presente pra sua esposa antes... Que não tem nada a ver com o dote, que não tem nada a ver com nada. São presentes, tipo joias e pá, que você dá pra esposa antes. Não, agora eu entendi. Que na minha cabeça louca, eu falei que era a mitologia grega, né? Mas de fato eu tava falando do barquinho lá, do Teseu, né? Do barquinho de Teseu lá. Esqueci. Gente, minha cabeça hoje tá o barco da série da Marvel lá. Por fim, a jovem pediu que o pai lhe desse a pele do asno que produzia ouro. Aí o bicho pega, né, rapaz? Sua fonte de riqueza. Plot twist. E para seu desespero, ele nem hesitou em lhe entregar o item. Caralho, o cara tava na ura aqui mesmo, hein? Puta merda. A única coisa que a princesa poderia fazer era então fugir.
Sua madrinha lhe deu uma arca mágica para guardar os presentes do seu pai. Vestida com a pele de asno, a jovem causava asco em quem a encontrava. Conseguiu um abrigo de uma granja, onde precisavam de alguém para cuidar dos porcos. Lembrei que conta esse. A princesa passava o dia suja, sendo humilhada pelos outros trabalhadores do local, que a chamavam de pele de asno. De vez em quando ela abria o baú, se limpava e colocava um dos vestidos para relembrar os dias bons que viveu. E um dia, um príncipe do reino vizinho, por acaso, a viu e se apaixonou. Perguntou quem era aquela moça que ficava no armazém da granja e lhe responderam que era a pele de asno, a mulher mais horrenda do reino. Deve ser maravilhoso pra saúde mental da pessoa, né? O jovem não acreditou e se apaixonou pela princesa a ponto de ficar doente. E o cara também é doidinho. Só tem doido nessa história, né? Isso aqui é... Pediu que ela lhe fizesse um bolo com as próprias mãos. O pedido foi atendido, porém o anel da moça caiu dentro da massa. Meu Deus do céu, eu tô com ódio dessa garota já. Ó, puta merda. O príncipe anunciou que se casaria com a mulher que conseguisse colocar o anel. Meu Deus. Ah, agora tô entendendo porque pele de asno tá junto com Cinderela. É porque tem uma relação aí do anel com os preparatórios. É uma relação tipo, as mulheres delicadas têm dedos delicados ou pés delicados, sacou? Sim, sim, sim. Como era de se esperar, o anel se encaixava apenas na mão de pele de asno, que colocou suas roupas suntuosas e se apresentou ao rei mais bela do que nunca. Belíssima. No dia do casamento, seu pai foi convidado. Caralho, mais de um barraco. Ao ver a filha, se emocionou e pediu perdão por sua atitude, pois seu desejo doentio havia acabado. Oh, que milagre, né? Não odiarem. Realmente, odiarem foi pior. É. A realidade ainda é pior, você pode continuar dando seu curso, Andrei. É isso. Bom, isso aí, perfeito. Obrigado. Esse conto parece um puta caso de família, né? É um caso de família. E eu lembrei agora de onde que eu conheço, porque tem uma versão alemã do Pele de Asno. E sabe o que as outras moças do reino fazem pra caber o anel? Elas cortam pedaços do dedo. Não tem o cortar o pé? Elas cortam pedacinhos do dedo. Dinheiro, dedo. É o dinheiro, é isso aí. Tem uma na história alemã que ela pega, e não é, obviamente não é uma lixa, eu não lembro o material, e ela fica meio que numa fila, né, porque afinal esse príncipe tá provando, né, esse anel em várias, ela fica raspando e tirando a própria carne enquanto isso. Então quando ele chega nela, ela tá toda ensanguentada, ele fica meio tipo, oi querida, tudo bom? Tudo bom? Tudo bom, você tá bem? É isso. Lembrei da história. Tem um pequeno porém aqui, uma observação curiosa, né? De que 1000 anos atrás tem um conto chinês muito parecido com a Cinderela, né? Que era a história de uma jovem maltratada pela madrasta que ia pra um baile e perdia o sapatinho que se tornava o passe para sua felicidade, né? E historiadores relacionariam essa trama dos pés pequenos a essa tradição chinesa, né? De certas regiões, do tal do pés de lótus, não sei se você já viu, que é a menina que vai colocando um sapatinho pequeno e cada vez mais vai diminuindo o tamanho do sapato. Elas... As meninas que fazem ginástica olímpica, né? O sapato é pra não crescer tanto o pé mesmo. Você amarra, né? Você tem aquele lance de você amarrar com várias ataduras, né? Pra que o pezinho fique pequenininho, porque o pé pequeno é sinônimo da feminilidade, né? E é por isso que o andar é tão devagarinho, né? O andar é o devagarinho, porque, coitadinhas, elas não conseguem se equilibrar, né? Depois de um tempo. Tipo, eu não sei se até hoje é assim na vida real, mas eu sei que uma época aí, sim, as meninas que faziam ginástica olímpica também faziam atadura no pé pra não crescer. Próxima história aqui, a gente tem o Sol, a Lua e a Thalia. É Thalia ou Thalia? Isso aí é nome de novela do SBT, né? Se for Thalia, é a estrela mexicana, é a Maria do Bairro. É Itália? Deve ser Thalia. Que é a história de Giambattista Basile, de 1634. E eu fiz a mãozinha, o ouvinte pode acreditar. Amor. Mãozinha de cocinha. A gente tem esse emoticon já, não tem emoticon, e agora eu falei minha idade, esse emote, né? Agora tem o emote, né, da mãozinha italiana, tô muito feliz. Sim. A filha de um certo lorde tinha um futuro triste previsto, uma farpa de linho a colocaria em grande perigo. Que é a galera que cai por muito pouco também, né? Mesmo com a tentativa de seu pai de protegê-la, um dia uma farpa do tecido entrou debaixo de sua unha e ela caiu morta. Seu pai não conseguiu sepultá-la e a deixou em uma casa abandonada. Essa história não faz nenhum sentido. Já começa errado aí, né? Ele não consegue sepultar, ele fala, não, vou deixar ela aqui numa casa abandonada, não vai acontecer nada, deixa o corpo aí. Por quê? Ninguém vai mexer aí mesmo, né? A gente vai fazer uma eleição de melhores pais do mundo aqui, dessas histórias aqui. Vamos ver quem é que vai ganhar aqui. Um dia, um rei... Um rei X. Um rei Outro X. rei. Outro rei. Porque só tem rei, né? Nessas narrativas aí.
estava caçando e seu falcão entrou pela janela desta casa. E quando o homem entrou para buscá-lo, encontrou a jovem dormindo. Ele tentou acordá-la em vão. Então, sem conseguir se conter... Tá, vocês entenderam. Depois de 9 meses, uma menina e um menino nasceram. 2 fadas levaram as crianças ao seio da mãe para mamar e cuidaram delas. Um dia, um dos bebês, sem conseguir encontrar o mamilo da moça, sugou seu dedo e tirou a farpa de linho. A mulher acordou e batizou seus filhos de Sol e Lua. Um dia, o rei voltou àquela casa e encontrou os 3. É legal que ela não se questiona nada, né? Ela só aceita aquele destino dela, né? Assume que são filhos dela e continua vivendo ali, porque ela perdeu a memória, mas não toda, né? A esposa do rei, que na verdade era casado e a gente não sabia, descobriu a traição e mandou trazer os bebês para seu palácio. Ordenou ao cozinheiro que matasse as crianças e preparasse um delicioso jantar para o rei com a carne. O homem não poderia cometer esse crime e escondeu as crianças em sua casa, preparando a carne de cordeiro no lugar. Enquanto o rei estava fora, a rainha mandou que Thalia fosse trazida à sua presença, pois seria queimada em uma fogueira. A jovem ficou desesperada quando viu o que aconteceria com ela e implorou que a rainha deixasse que ela tirasse as roupas antes de morrer. A cada peça que ela removia, chorava mais alto. O rei voltou, ouviu o choro e correu para o local, onde se deparou com aquela cena. A rainha riu e disse que ele havia comido os próprios filhos e que sua mãe seria queimada na fogueira como uma prostituta. Furioso e entristecido, ele mandou jogar a rainha na fogueira em seguida, o homem que relatou seu caso e, por último, o cozinheiro que revelou onde estavam as crianças, sendo salvo e recompensado por isso. Thalia e o rei se casaram e a história termina com a frase: a pessoa que é favorecida pela fortuna tem boa sorte mesmo quando está dormindo. Que boa sorte ser estuprada, né? Caralho! Isso aí é errado em tantos níveis. Mano, essa pra mim é o conto de fadas que ele supera tudo. Você tem a salada inteira das atrocidades possíveis. E ele não acontece nada com ele. Nada acontece feijoada. Quem se ferra é a mulher, entendeu? É a esposa que foi traída. Quer dizer, tudo bem que ela fez um bagulho tenso. Então, e aí você veja que o rei ficou furioso, porque o que a mulher precisa aceitar? Se você é casada com um cara, você tem que aceitar que o seu papel de esposa tá lá. Ele tem outras mulheres, você não mexa com isso. Que ele não consegue se controlar. Olha lá. Né? Olha que problemático. Um monte de gente aí. A mulherada só se lascando, né? Pra não falar outra coisa. Né? E vamos lembrar que, né? É o berço aí do cristianismo. Portanto, a mais machista das histórias estaria no mais próximo. Desculpa, gente, mas é verdade, né? Porque, obviamente, a fé muda. Mas uma das coisas que a gente teve muito com o nascimento do cristianismo foi a sociedade patriarcal sendo reforçada. E você vê numa história dessas que nenhuma mulher tá feliz. E a mulher que é feliz é a mulher que fica calada. E aceita, né? E ela é recompensada ao final, né? Porque ela tem o final feliz, ela casa, fica com os filhos, enquanto a outra que se rebelou, claro, não entrando, né? Ela tentou matar as crianças também, mas é a punida. E o Lorde continua, o rei, em nenhum momento é retratado como o vilão ou como um cara que violenta, abusa, faz tudo de mais horrível, assim. Não, ele tem um final feliz. Rei bondoso. Casa e vive com os frutos disso, né? Isso é a boa fortuna. João e Maria. João e Maria, que é de 1812, de Jacob e Wilhelm Grimm também. Os irmãos Grimm foram aqueles que popularizaram com a versão deles, né, ao traduzir a oralidade para o escrito. Um lenhador, sua esposa e seus 2 filhos, João e Maria, já não tinham mais o que comer em casa. A madrasta disse ao homem que deveriam abandonar as crianças na floresta, ou então todos morreriam de fome. Os 2 irmãos ouviram, porém, João tinha um plano para salvá-los. Gente, eu amo crianças, tá? Por favor, beijos aí para todas as crianças desse Brasil. Enquanto eles andavam, o menino deixava uma trilha de pão para marcar o caminho de volta. Quando era noite, eles tentaram voltar, mas os pássaros tinham comido. Porque as crianças elas não eram muito inteligentes também, né? Então acho que a mãe tava prevendo que não ia dar certo, essa união aí. As crianças andaram por 3 dias até encontrarem uma casa feita de pão e bolo. Lá dentro, uma bruxa os recebeu, enganou os 2, trancou o menino em uma gaiola e ordenou que sua mãe lhe desse comida para engordar, pois ela iria devorá-lo. Bruxa comunista. Sua mãe não, né? Maria.
Ah, verdade. A mãe deles não tá mais aí, não. A mãe dele já fugiu, já. Ih, rapaz, será que foi um ato falho inconsciente aqui que rolou aqui? Terapia! Ei, mommy issues aqui na cara de todos os ouvintes, todos, rapaz. Gente, será que esse conto deu origem pro peru de Natal? Que ele tem que engordar pra gente comer? Quer dizer, eu não, porque eu sou vegetariana, né? Gê, eu vou te contar um negócio, um segredo. Todo animal, quanto maior ele, mais carne tem, né? É, meio que essa é a lógica, assim, né? Mas você, né? Como é que é um vegetal? Você não dá pra engordar um vegetal, né? Comer tua planta, tem cuidado. O mais legal, que não tem o detalhe aqui, é que a bruxa, como ela era muito velha, ela não enxergava mais muito bem. Verdade. E aí, o que a Maria sugeriu ao João que ele fizesse? Ela conseguiu um galinho, e ela falou assim, porque a bruxa media, porque o garoto tava dentro de uma gaiola, né? Ela media pelo dedinho, ela falava assim, dá aqui o dedinho, deixa eu ver se já tá gordinho. Aí ela media, e aí ele colocava pra fora o galinho, e ela falava, ai não, tá muito magrinho ainda, precisa comer mais. E isso foi meio que retardando, até uma hora que ela descobriu essa mancomunagem aí do João e da Maria, e foi aí que ela falou, agora eu vou cozinhar você do jeito que for. E aí foi quando ela decidiu cozinhar o garoto, foi toda aquela algazarra aí, aconteceu isso que você contou. Mas sabe, pegando um gancho nisso que a Jay falou da comida, né? A história de João e Maria, né, quando a gente volta, assim, pros seus resquícios, né, porque a origem em si a gente não encontra, não tem a original, onde surgiu, né, nem é benéfico ficar pensando nisso que a gente nunca vai encontrar. Mas quando a gente volta, assim, ali pra Idade Moderna, séculos 16, 17, assim, já com histórias de bruxa, quando já se transformam em contos de fada, né, até esses contos populares, folclóricos, tem muito uma ideia da capacidade mágica da comida. Em uma época onde a gente tem os temas de fome e de maternidade muito entrelaçados em um contexto de privação, né? Então, assim, qualquer coisa que desse errado com a comida, que era uma esfera, entre aspas, feminina, né? Era vista com desconfiança de que algo sobrenatural, ou de que uma bruxa, ou de que algo ruim aconteceu. Então, existia muito essa ideia de uma capacidade mágica da comida de ultrapassar os limites da esfera doméstica, ou até mesmo do corpo, e invadir uma pessoa, de fazer mal. Então, assim, muito se contava para as crianças tomarem cuidado com de quem elas aceitavam comida. Essa ideia, assim, de não aceite bala de estranho é muito, muito antiga. Não é assim os nossos pais que inventaram pra gente não pegar doce de quem a gente não conhece. Não. E é um perigo real até hoje, né? Não, com certeza. Mas tem volta, assim, para muitos e muitos séculos, né? Porque a comida sempre é muito carregada de significados, né? Se vocês lembrarem, já que vocês estão nessa vibe de dar exemplos de cinema e tudo mais, se vocês lembrarem do filme O Labirinto de Fauno, quando a Ofélia vai lidar, né, quando ela desce lá, né, e vai lidar com aquele do monstro, né, que tem os olhos nas mãos, o que as fadas falam pra ela? Não coma nada. Você vai ver um banquete lá, mas não, você não toque. E uma garota que tá num contexto de guerrilha, apesar dela ser da família rica, não era fácil as coisas também chegarem ao prato dela, apesar da família dela, né, o padrasto, né, ser muito abastado. As coisas eram difíceis de chegar pra ela, imagine para os outros, né, pro resto da população que passava fome. Então tem um puta banquete e a coitada não aguenta, né, aí lascou-se. Total. É uma ótima fantasia de carnaval, inclusive, esse cara, gente. Só pra vocês saberem, assim. Você faz uns olhinhos na mão e pronto. Entendeu? Veste a roupa aí da cor da sua pele, faz uns olhinhos assim na mão. Imagina. Coloca as mãozinhas na frente do olho e vai andar. Pegar uma meia calça até a testa, né? Isso. Só isso que você precisa. Eita, Lelê. Muito doido, muito bom. Só essa dica, assim, nada a ver, mas talvez pro futuro aí. Vocês estavam falando de fada e comida, né? Esses relatos de povo fada, né? Que é muito interessante, né? Porque a gente lembra muito do... O Hobbit tem um resquício disso que foi apagado depois, mais pra frente, no Senhor dos Anéis, né? Mas o primeiro encontro do Hobbito, do Bilbo com os elfos, né? Vamos lembrar que elfo, fada, é tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa, não. Enfim, cada região tem suas questões aí, mas é o povo fada de maneira geral quando se fala isso, né? Então tem aquela coisa de você se perdeu na floresta, você tem um grande banquete que você não foi convidado, que fica aquela coisa lá que é uma coisa meio ilusória, né? Tem aquela coisa que o tempo é muito relativo também, né? De você ficar aprisionado ali por mais tempo do que deveria, né? E aquela coisa que se você comer, você fica preso pra sempre dentro do mundo das fadas, né? Que fala muito sobre... O Kelly me atentou pra isso logo nos primeiros programas do Mundo Freak, né? Como que relatos ufológicos são muito parecidos com histórias de fada, né? Essa coisa das abduções e missing time,
né? Você tem algumas relações que dá pra fazer aí de relação. Dá pra ver que, tipo assim, não é fofinho, não é bonitinho, né? Tá comparando com a abdução. Então, tem essa coisa do esquema nutricional, né? Porque a coisa da nutrição e da comida, como a Gabi tava dizendo que tem uma coisa histórica a ver com isso, né? E como a gente formou nossas culturas, você vai ver que nos contos também de fadas, nesses contos maravilhosos, as pessoas não dizem eu te amo, elas presenteiam as outras com comida, porque é uma coisa muito sagrada e é uma coisa de muito afeto e muita intimidade. Então, um banquete a que você não foi convidado é um banquete de pessoas que você não é íntimo. Se você não é íntimo, você não sabe como se comportar. Se você não sabe como se comportar, talvez você perca o tempo. Ou seja, você tá entrando num esquema nutricional, né, de nutrição, de uma intimidade com uma substância que você desconhece. Então você tá colocando pra dentro de si algo que você não tem intimidade. E é por isso que a gente fala do não ter intimidade com pessoas, né? Tipo, não diga olá para estranhos, não, é tudo a mesma coisa. Não aceite comida de pessoas que você não conhece, porque comida é uma coisa íntima. A moral da história que eu tirei é: se você ama uma pessoa, alimente-a. É uma boa moral essa. Mas pegando um gancho nisso que a Flávia falou, porque as crianças, elas não são convidadas para ir até a casa da bruxa, né? Então também tem muito essa coisa da ansiedade dos adultos perante uma ganância das crianças. Em uma época, né, ou assim, em um contexto com ansiedade sobre comida, subsistência, até assim, com pouca fartura. Então, assim, essa ideia de tentar controlar e administrar, você não foi convidado, você não pode chegar e comer porque não tem comida para todo mundo, né? E assim, tem toda essa sociabilidade. A gente olha muito comida e acha assim, comida é só valor nutricional. Não é, né? Tem cultura, tem história, tem sociabilidade. E esses contos, eles trazem isso, assim. João e Maria, eu acho que é um dos mais escancarados quando a gente pensa de forma retrospectiva sobre ele. É importante de notar que a gente chega em temas como temas tipo canibalismo e tal, né? Que seria a pior coisa que alguém pode fazer por conta da questão da intimidade, né? Tipo, você tá comendo algo que é igual a você. E que muita gente que é vegetariana vai falar sobre isso, né? Você vê, você entende aquele animal, né? Então existe um sentimento íntimo, existe uma intimidade. E até hoje, né? Especialmente hoje no Brasil. Hoje no Brasil as refeições estão todas calculadas. Se alguém chegar para comer, não sei se dá para botar água no feijão mais. Então realmente tem que tomar cuidado aí para banquetes a qual você não foi convidado, porque se tá tendo um banquete no Brasil de hoje que tem comida a mais para você, talvez não seja uma boa ideia. Talvez. Dá pra ver aí que o problema é rico, né? Aí começa qualquer discurso aí. Porque mulher bonita tudo bem, mas homem bonito... Gente, homem bonito e rico. Homem bonito e rico, aquela coisa da novela, não cai, não. Tem que ser o pobre, ferrado e feio. Ou seja, menina, não estou solteiro, infelizmente, mas... Pronto. Feio não, rústico. Rústico. São os Fs do seu Madruga. Feio, forte, formal. Exatamente. Eu fico só no 1F só e já é o que tem pra hoje, né? Aí já querer muito também, né? Gente, é isso, cara. Que episódio maravigold aqui conseguir com vocês. Tenho certeza que os ouvintes também ficaram encantados com vossas presenças. Flávia, como você é convidada, um minutinho aí de jabex pra você falar quem é você, onde o pessoal te encontra, se você tem alguma coisa pra falar. Fique à vontade, o tempo é teu. Se você não me conhece, meu nome é Flávia Gazi, G-A-S-I mesmo. Todas as minhas redes é @Flávia Gazi, porque meu nome é esquisito, então é fácil de achar, né? Com o meu nome. Eu produzo conteúdo e eu dou aulas. As minhas aulas ficam no meu site, que também é flaviagaz.com.br. E você pode ir .com.br/loja, mas eu estou tirando férias em dezembro, então aulas só no ano que vem. Minhas primeiras férias em 3 anos, gente. Nossa, eu acho que eu estou muito afinada com você, porque eu também vou tirar as minhas primeiras férias, cara, em dezembro. Eu nem acredito. E eu faço outros podcasts. Você pode me ouvir no Roda do Cavalo, que é um podcast sobre as crônicas de Gelo e Fogo, nas Perpétuas, que é um podcast que te indica uma HQ, né, um quadrinho por semana, no podcast do Imaginário, que é o podcast onde eu falo de teoria do imaginário. Muito e não bom. Precisamos Voltar, podcast sobre Lost. Isso que eu ia falar, faltou do Lost. E eu também queria dizer que Dona Flávia Gazi é a melhor pessoa para dar nomes de personagens que você não consegue ler direito. A Jean me mandou o nome de um personagem. Ela falou, eu não consigo ler esse personagem. O que eu dei? Era Kamehameha o quê? Não, era Jiraiya alguma coisa. Era Kamehameha Jiraiya, depois ficou só Jiraiya, eu acho. Ai, meu Deus. E rapaz, então é isso. Gostaria de agradecer a todos vocês que ficaram até aqui. E aquilo, não olhem
para trás. Que vai ter um homem rico. Que bonito. Prestes a acabar com a sua vida. mundofreak.com.br